Deus fala conosco, coloca as suas mãos sobre a nossa vida, que o Senhor venha destravar tudo que está travado, porque nós queremos receber muito mais de Ti, em nome de Jesus, amém? Atos capítulo 20, versículo 7 até o 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eu acho que o culto vai até meia-noite hoje. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aleluia. Diga glória a Deus. A Bíblia diz no versículo 9: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso do Agenor Duque. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. É brincadeira, gente. Olha aqui para mim. Você vê que os homens de Deus também davam uma prolongadinha no culto, na palavra, não é? Eu não sei porquê, mas Deus, Ele tem toda terça-feira aqui ministrado com o apóstolo Paulo. Então, se é isso que Deus tem para nós, é essa direção que a gente tem que trazer para a igreja. Aqui quem relata tudo o que está acontecendo é Lucas. Lucas andava com o apóstolo Paulo. Lucas era médico. E onde o apóstolo Paulo estava, Lucas estava junto. Lucas, ele ficava maluco. Ele andava, apóstolo ia preso, ele ia lá na prisão escrever, falar com ele, porque ele ficava encantado como Deus usava o apóstolo Paulo. E a Bíblia aqui está me relatando, está dizendo que naquele culto, naquela noite, o apóstolo Paulo, ele vai ministrar uma santa ceia. Ele vai entregar para o povo o pão. Ele vai entregar para o povo e ministrar a ceia, o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que ele está exortando, ele está exortando. Ele está puxando a orelha. O apóstolo Paulo está ensinando, diga por quê? Porque ele aprendeu. Então quem aprende, ensina. Quem aprende, compartilha. E ele está lá, aleluia, compartilhando tudo que ele havia aprendido. Tem gente que não gosta. Tem gente que entra no culto, mas não está no culto. Tem gente que senta no banco, mas não está sentado no banco. Está em casa, está na casa de outra pessoa, mas com a cabeça, com o coração. E é por isso que a gente sempre fala, sempre tem alguém que passa na frente. Mas aqui na Bíblia, na palavra, a gente vê que não é diferente. A Bíblia me relata um jovem. A Bíblia me fala de um rapaz. A Bíblia me fala que o culto está rolando, que o culto está acontecendo, que o apóstolo Paulo está ministrando, que o apóstolo Paulo está exortando. E lá na janela tem alguém sentado. Só que lá na janela tem alguém distraído. Lá na janela tem alguém que não está dentro do culto. E é por isso que eu perguntei aqui para você: você está aqui dentro? Porque tem gente que entra, mas está lá fora. Como assim? Tem gente que está em cima do muro.
Tem gente que está descontente porque não está acontecendo o que ele queria no culto. Mas não acontece o que você quer, acontece o que o Espírito Santo, aleluia, manda. E nós estamos aqui para sermos envolvidos pelo culto dele. Eu imagino o apóstolo Paulo andando de um lado para o outro, ministrando, e com certeza lá no fundo, como eu aqui enxergo, e vendo aquele rapaz, de olho naquele rapaz ali na janela, e dizendo assim: vou deixar para ver até onde vai. Cuidado, porque Deus dá corda, tá? Ele vai deixando, ele vai dando corda, até o dia que a pessoa vai se enforcar sozinha com a corda. Aí você vai pedir socorro, quem vai te ajudar? Porque se foi Deus que deixou, não tem quem ajude. Quando uma pessoa está na mão do diabo, a gente ora, ela sai. Mas quando uma pessoa está na mão de Deus, eu imagino o Espírito Santo falando para Paulo: deixa ele lá, vai servir aqui para todo mundo ver, deixa ele lá. É por isso que tem gente que entra na igreja, presta atenção, e ela está em cima do muro. Porque ele estava sentado na janela, então sentado na janela eu consigo ver o culto, e sentado na janela eu consigo ver o que está acontecendo do lado de fora. Sentado na janela, eu estou olhando, mas eu não estou sendo envolvido por aquilo que está sendo ministrado, mas eu estou rindo por aquilo que está acontecendo aqui do outro lado. Então eu vejo que ele está mais para fora do que para dentro. Ele é tomado por um sono. Presta atenção, Deus está de olho em você. Quando você entra na igreja, quando você senta aí, quando você senta aqui, será que você está completamente na presença do Senhor? Porque aquele que está na presença de Deus, ele vai lutando contra aquilo que ele está sentindo. Não, o culto está bom, eu preciso ouvir Deus falar, eu preciso aprender, eu preciso ter estratégia, eu preciso ser diferente, eu preciso ser guerreiro, eu preciso ser mais eu preciso, e a pessoa está com sede. Meu irmão, se eu soubesse que hoje o apóstolo Paulo estava numa igreja, aleluia, eu ia na igreja que esse homem estava, porque eu queria ouvir a palavra que sai da boca deste homem. Mas tem gente que se acha tão ganancioso, que tudo que ele fala é melhor, que tudo que ele faz é melhor, que as atitudes dele é melhor do que o pastor da igreja. Você acha que não tem? Tem gente aí no meio, tem até aquele que coloca a sua farda e que fala que é melhor do que o apóstolo. Quer saber quando uma pessoa se acha melhor do que a outra? Quando ela se incomoda e começa a falar dele. Ah, porque se fosse eu não faria assim. Primeiro lugar, se fosse para ser você, você estaria aqui. Então não é para ser você, então fica quieto. Esse já é um cala-boca de Deus, mas as pessoas, pastor Daniel, elas não entendem, porque elas querem do jeito delas, mas Deus faz do jeito dele, e aquele que não aguenta tem que engolir. Tem gente que olha para um obreiro e fala assim: nem era para esse obreiro estar aí, nem era para esse obreiro, era para eu estar ali. Se era para você estar aqui e você não está, então não é. Então não era. As pessoas, elas querem estar no nosso lugar, mas por que não procura uma posição? Deus tem posição para todo mundo. O que mais precisa na obra de Deus é de guerreiro, mas o que mais tem é fofoqueiro. Aí você chega em casa, atiram você lá. Estava na igreja de novo, campanha de novo, foi orar de novo, não é assim? Foi atrás da bispa de novo, foi atrás do apóstolo. Aí já ouvi falar tanta coisa desse apóstolo. Olha, eu tenho uma para te contar da bispa. E se você acha que é melhor do que ele, mais santo, você podia estar no lugar dela então. Se não está, porque Deus escolheu, porque Deus escolhe a dedo as pessoas, irmão. Deus te escolheu a dedo para te trazer aqui, porque você é o alicerce da tua casa, o alicerce da tua família. O diabo não quer porque ele sabe da tua força. Satanás não quer porque ele sabe que você insiste. Mesmo caído, você está aqui. Mesmo errando, você continua aqui. Mesmo não dando certo, você está dizendo: eu acredito que amanhã vai dar certo. Aleluia. É por isso que a gente não pode ouvir ninguém. Não se compare com ninguém, porque você é muito mais do que essas pessoas, tá? Nós somos muito mais do que a
a língua dessas pessoas. São pessoas que não vencem na vida e querem te derrubar. São pessoas que não acreditam nelas e não querem deixar eu acreditar em mim mesmo. Por quê? Porque a língua delas é maior do que tudo, mas não tem problema. Porque maior do que a língua dele, maior do que a língua dela, é o Deus que nós servimos. É o Deus, e esse Deus é um Deus justo, é um Deus de martelo de ouro, é um Deus que faz justiça na nossa vida. Eu vou repetir, eu sempre falo isso. Se estão falando de você, deixa falar. Se estão pelas tuas costas, deixa falar, não tem problema. O justo não se justifica. O justo não se justifica, porque nós temos um justo juiz, nós temos um vingador, e vai chegar o dia, meu irmão, que a conta vai chegar, e tem gente, vai ser maior que a língua dele, o papel vai ser longo, os números não vão nem existir. Por isso que a gente tem que estar focado na palavra, focado em Deus. Linda, adoro ela. Ela traz alegria pra gente. Por isso que a gente sempre tem que estar focado. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou me ferir, porque alguém está me ferindo. Mas se eu conheço a palavra de Deus, sabe o que eu falo? Coitado, é doente, tem enfermidade na alma. Essas pessoas, gente, eu atendo tanta gente, eu converso com tanta gente. Mas falaram isso da senhora. Eu falo, falaram isso de mim? Coitado, essa pessoa é doente do espírito, está precisando de ajuda, vamos orar por ele. Meu irmão, para mim olha só, já falaram que eu era lésbica. Nunca saí com mulher nem quando eu era do mundo. Já falaram que tem um menino que está entrando aqui na igreja dizendo para todo mundo que é meu filho. Diz que ele me perdoou porque eu larguei ele no orfanato. Menino, me deram uma sedação de 1 ano então, porque não lembro de nada, eu nunca engravidei, mas tudo bem. Apareceu um filho meu aí que está vindo aí de não sei que dia aí. Alguém já viu esse menino que fala, viu? Então, pronto. Vamos, não sei se ele está aqui, que eu não sei. Ele parece comigo? Sabe, aí inventa amante, inventa isso, inventa aquilo. Pode falar. Inventa que eu estou mal, que eu estou caída, que eu estou... Pode falar. Fala muito, tá? Porque o dia que você prestar conta, você está lascado. Está lascado. Está lascado, meu irmão. Eu aprendi na vida a orar, a me calar, botar joelho no chão. E a buscar a Deus e falar, me vinga, coloca a tua mão, porque eu estou precisando do meu vingador. Então deixa falar, mas olha um detalhe que a gente sabe, quem fala não está longe não, quem fala está aqui do lado, quem fala está do lado, e pensa que conhece a gente. Pensa que conhece. Olha só. O cara está dentro da igreja. O apóstolo Paulo está ministrando. Eu imagino uma igreja cheia. Eu imagino o povo glorificando. Eu imagino o povo chorando. E um jovem sentado lá no fundo, querendo saber o que está acontecendo lá de fora, mas também curioso para ver o que está acontecendo do lado de dentro. Quer saber se uma pessoa está fora do culto? Olha para ela agora, está no celular. Quer saber se a pessoa está fora do culto? Ouve ela resmungando do seu lado aí agora. É uma pessoa que está na janela. É uma pessoa que tem confronto com ela mesma e não consegue se liberar. E quer ferir todo mundo. É assim. E não admite que nós estamos com os 2 pés aqui dentro. E querem alguma trapaça, alguma coisa. Eles querem nos puxar lá para fora. É por isso que Deus fala, medita na lei. Porque ninguém vai poder tirar você da minha presença. Medita na minha palavra. Porque você vai entender que tudo é espiritual. Medita. Deus dá esse conselho para Josué.
Josué, o cajado está na tua mão, o povo aí não é fácil não, tá? Eu conheço o povo aí. Então ou você vai ser você, ou você vai ficar ouvindo o povo. Se você ouvir eles, você vai cair. Mas se você não olhar para lado nenhum e meditar na palavra, você vai vencer. E Josué escolheu vencer. Josué escolheu estar com Deus. Se você escolher estar com Deus, você vai vencer. Só que você não pode estar aqui dentro, metade do lado de fora. Eu vou entrar no seu TikTok para ver o que é que tem lá. Que hoje fala de TikTok é dancinha, não é? Entra no meu. Que eu também tenho. Pode entrar lá. Eu não posso matar o que foi me entregue, o que foi me dado. Eu não posso pegar a palavra de Deus e lançar fora e ser o que Deus não quer que eu seja. Irmãos, olha aqui para mim, todo mundo erra, tá? Todo mundo escorrega. Todo mundo passa por situações na vida que são muito difíceis. Todo mundo tem um dia que a gente quer virar a mesa. A gente não quer ver ninguém, a gente quer sumir. Não quer ver marido, não quer ver mulher, não quer ver ninguém, trabalho. Tem dia que a gente não quer nem vir para a igreja. Porque nós somos seres humanos e nós sentimos na pele as coisas. Esses dias vêm para todo mundo. Mas aí Deus fala assim, se você for espiritual, você vai entender que o mundo espiritual está se levantando contra você para fazer você cair. Só que os irmãos de José lançaram ele no poço. E o povo, as pessoas querem lançar você no chão. Aí vai de você, se você vai deixar ou não. Se você cair, você vai dizer assim, ó, é porque eu acreditei no que fulano fez contra a minha vida. Lute para você ficar de pé, porque as pessoas lutam para nos ver no chão. Lute para você sempre estar feliz, porque as pessoas lutam para ver a nossa dor, querem saber da nossa vida. É por isso que quando eu entro na igreja eu preciso ouvir a palavra. Quando eu entro aqui, ninguém pode me tirar da presença de Deus. Eu preciso sair daqui forte e corajoso. Eu preciso sair daqui cheio de ânimo. Eu preciso sair daqui acreditando. Eu não posso ficar na janela. Hoje eu vou decidir sair dessa janela, porque eu preciso estar completamente na presença de Deus. Irmãos, chega de ser a mesma pessoa. Chega de entrar na igreja e achar que é a mesma coisa. Entra diferente, cumprimente as pessoas diferente, sorria diferente, abrace diferente, cumprimente diferente, fale diferente, leve as pessoas para um lugar diferente. Ei, se preocupe, porque Deus, Ele se preocupa com você. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós é que fazemos o ambiente. Não pode ser as pessoas que chegam, somos nós que fazemos o ambiente. Nós somos luz, luz, luz. Nós não somos trevas. Aquele jovem não tirou, olha só, não tirou o foco de Paulo. Paulo continuou pregando, Paulo continuou sendo o que ele era. Aquele menino não pode tirar Paulo da posição naquele momento. As situações da nossa vida não podem tirar a gente da posição. É aí que nós temos que lutar mais com Deus. É aí que nós temos que falar mais de Deus. Pode ser quem for. Se tem alguém na janela na sua vida, na sua casa, se tem alguém que fala porque você vem para a igreja, ou se tem alguém aqui dentro que está lá fora e está aqui dentro, cuidado, porque a queda não é pequena. A queda é grande e machuca. A queda leva à morte. Eu falo também de morte espiritual, porque as pessoas que entram aqui e não concordam estão mal espiritualmente. As pessoas que entram aqui e falam mal da bispa, do apóstolo, do obreiro, estão mal espiritualmente. Ah, mas aquele obreiro não é de Deus. Você é? Então ora por ele. Eu não gosto daquela pessoa. Quantas pessoas gostam de você? Então é fácil, porque as pessoas que falam querem ter razão, e a gente não, porque a gente não está presente, não dá para a gente se defender, não é assim? Então você pode reconhecer fácil uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que está na janela. É fácil você comparar uma pessoa que é Deus e uma pessoa que é metade, metade. Pessoa cheia de dúvida, pessoa que não sabe nem abrir a Bíblia, a palavra.
Uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo da vida, não sabe se quem está falando é Espírito Santo ou se é o diabo, não sabe se o recado é de Deus, não sabe se o recado de quem que é. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, na certa, na hora sente, na hora sabe. Paulo está olhando e está dizendo, ali vai acontecer alguma coisa, ali vai acontecer alguma coisa. Presta atenção, você que está aqui, sai da janela. Para de ficar preocupado com a sua vida lá fora. Se preocupa com aquilo que Deus está entregando para você aqui dentro. O que Deus tem para nós. Aleluia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então se preocupe em entrar com os dois pés. Não se preocupa com aquele que te olha. Não se preocupa com aquele que não te defende. Não se preocupa com aquele que mete o dedo na tua cara. Essas pessoas são enfermas, são doentes, não tem Deus, não tem o Espírito Santo, e estão precisando de ajuda. O que a gente faz? Levanta a mão, aleluia, e profetiza sobre a vida desses enfermos. Isso significa que nós não somos enfermos. Porque uma pessoa, já viu uma rodinha de fofoca? Ela aumenta, vai aumentando. Porque o enfermo, quando chega e ouve uma fofoca, e ele se compara com aquele assunto, ele se encontra naquela situação, ele cai para dentro. Aí o outro vem, ouve, gosta e cai para dentro. E a roda vai aumentando, e os enfermos vão aumentando. Isso é muito triste. Isso é triste para as pessoas, porque Deus, Ele sempre está usando a gente. A Bíblia está aí para todo mundo, mas as pessoas preferem se dar bem com o mal. As pessoas esperam se dar bem com o mal. Eu nunca vi uma pessoa crescer pisando na outra. Eu nunca vi. Pode até conquistar o que quer, mas conta os dias. Conta os dias. Por isso que para a gente é difícil, porque é na sinceridade. Por isso que para nós parece que demora para chegar, porque a gente vai pelo caminho correto. É por isso que a gente leva açoitadas que ferem, porque a gente não quer se igualar com essas pessoas, porque nós queremos estar completamente dentro da casa de Deus. Porque, ei, Deus nos deu a oportunidade de estarmos próximo dEle. Deus deu oportunidade para esse jovem estar próximo de Deus. O apóstolo Paulo exortando, e ele nem aí, de repente a Bíblia diz que ele está lá, e ele é tomado por um sono profundo. E o que acontece? Ele cai. Mais um exemplo que ele estava mais fora do que dentro. Diga qual? Caiu para fora. Caiu do 3º andar. Se ele tivesse mais dentro da igreja, ele cairia no chão da igreja. Mas ele estava mais para o lado de fora, então cuidado. Porque se você está aqui só para receber o que você quer, você já está morto espiritualmente. Se você está aqui para receber apenas, eu quero todos os meus projetos realizados. Quem tem que realizar e correr atrás não é Deus, é você. Não é você que está sonhando? Não é você que quer crescer? Não é você que quer se dar bem? Então corre atrás. Ué, mas eu sei que a igreja ajuda. Vem orar. Jejua. Sobe um monte. Lê a Bíblia. É isso. É dessa maneira que a gente cresce. Não é mágica. Não é plim plim. Não é assim. Tudo tem um custo na vida. E a salvação me pede um custo muito alto. Abrir mão do meu eu, para fazer a vontade do meu Senhor. É um custo muito alto. E isso ninguém quer. As pessoas, elas querem estar com o pé lá fora e com o pé aqui dentro. Se Deus me dá, tudo bem. Se não me der, eu estou na rua também. Eu tenho amigos lá fora, não tem não. Vê se eles te dão dinheiro. Vê se eles te dão um carro. Vê se eles pagam sua conta. Porque amigo faz isso. Tem um presente para você lá fora. O quê? Um carro, uma BMW zerinha. Já ganhou? Já ganhou do seu amigo? Já ganhou? Ninguém. Nem eu. A gente vale o que tem, né? Você está entendendo a palavra?
Quem está entendendo a palavra de Deus? Então, gente, presta atenção. Ele achava que ele estava enganando a todo mundo, porque ele estava lá dentro, sentado. Vou sentar aqui, tipo, será que aqui vem um ventinho? Se tivesse dentro da igreja, tinha caído lá dentro. Ele caiu lá embaixo, e a Bíblia diz que o cara morreu. O cara o quê? Eu imagino o apóstolo Paulo olhando e falando assim, não acredito. Eu não acredito. O apóstolo Paulo largou tudo naquele momento. Ele largou o povo na igreja. E ele desceu lá embaixo. A Bíblia diz que ele abraçou. Ele envolveu o menino e falou, não se preocupe, porque a alma dele está aqui. Ele trouxe o menino de volta. Se fosse eu, falava no ouvido assim, escuta aqui, moleque. Você está pensando que você é o quê? Você quer estar do lado de fora? Sobe para a igreja e fica sentado no primeiro banco. Porque Deus está te dando uma chance de vida. Ele não falou isso não. Se fosse eu, falava. Mas supostamente é isso. Presta atenção quando você entra na casa de Deus. Aonde você está sentado, irmão. Quais são seus pensamentos? Quais são seus ideais, seus desejos? Ou você só quer na hora da palavra, ou quando acabar o culto, ou que você receba uma imposição de mãos. A maior imposição de mãos é quando a palavra chega sobre a nossa vida e muda toda a história, todo o roteiro, aleluia. É essa a maior imposição de mãos. Naamã queria ser curado, bateu na casa do profeta. Mandaram eu vim aqui. Só que o profeta não saiu. Ele mandou ele mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. Ele falou, mas espera aí, eu sou Naamã, eu sou um general, eu sou um herói. Pode ser tudo isso, mas é leproso, tá? Não esquece que você veio aqui buscar Deus. É o seguinte, eu sou o servo do profeta. E ele falou para o senhor ir lá mergulhar. Mas ele não vai sair. Não. Diga por quê? Porque quem faz não é o homem, quem faz é Deus. O homem, ele é dirigido, o sacerdote, o profeta, o pastor, os apóstolos, os discípulos, são dirigidos por Deus. Ele manda o recado, se a pessoa fizer, vai ter resultado, e se não fizer, vai ficar na mesma vida, a mesma coisa vai viver. Ele nem queria mergulhar, ele queria voltar para a casa dele. Quem falou foram os servos, chamaram ele de pai, dizendo, pai, mergulha, não custa nada, já está aqui. Ele foi e mergulhou, e a Bíblia diz que no 7º mergulho, quando ele levantou, ele estava curado, a pele dele estava limpa como de uma criança. O que ele faz? Ele volta para agradecer. Aí o profeta sai, porque ele obedeceu. Então o profeta falou aquilo que Deus mandou. E se ele não obedecesse, ia continuar leproso e voltar para a casa dele do mesmo jeito. Obedeça o que você ouve aqui. Eu tenho que viver o que eu prego, você tem que viver o que você ouve. Então, você precisa começar a fazer coisas diferentes. Olhar para você, aleluia. Olhar para o seu interior e entender qual é a janela que você está, do lado de fora ou do lado de dentro. Será que você está aqui dentro nos cultos? Será que você só reclama? Será que você só vem passear? Será que você só vem aqui para buscar os seus ideais ou para buscar a palavra? Porque a Bíblia diz que Paulo estava exortando. Paulo estava cuidando do povo. Paulo estava dizendo, eu mudei, você tem que mudar. Eu era e agora não sou. Eu fui, mas agora eu sou de Jesus. Eu aceitei a Ele, Ele apareceu para mim no caminho. Eu tive uma experiência com Ele. Eu não andei com Jesus, mas eu tive um encontro com Jesus. Então você vai ter um encontro com Jesus também essa noite aqui. Oh, glória! Jesus está aqui me ensinando e te ensinando. Sai da janela, para de perturbar você mesmo, para de reclamar, para de levar as pessoas para o fundo do poço, para de chamar os outros e falar, vem cá que eu vou te contar uma coisa. Vai orar capeta, vai orar demônio, vai ser de Deus. Você tem que ser mulher de Deus, você tem que ser homem de Deus, você tem que ter posição com Deus. Quer milagre, mas você não se coloca diante de Deus. Então olha só, aleluia, diga glória a Deus. O que Deus quer? O que Deus está me cobrando? Posição. Que eu pare de ficar pensando, mas será que é, será que não é? Mas será que eu vou, mas será que eu fico? Mas será que eu faço ou será que eu não? Eu acho que eu vou naquela outra igreja que é... Ei, Deus é um só. O que você está procurando é porque você está perdido. Não aceitou Jesus?
Não se batizou? Acabou. Ponto final. Teu pastor cuida de você, tua pastora cuida de você. Mas eu não sou ministrado de perto todo dia. Toda vez que o pastor dobra o joelho e apresenta a igreja, você, meu irmão, está sendo apresentado. Todos nós estamos sendo apresentados para Cristo. Então presta atenção, o problema não é a pregação, o problema não é a bispa, o problema não é o apóstolo, o problema é como você entra na casa de Deus. O problema é como você se posiciona no culto. Não ponha a culpa em situações, não ponha a culpa nos dias, não ponha a culpa nas pessoas, não coloque a culpa nos teus líderes, a culpa é tua. Tem coisa que não acontece na minha vida porque a culpa é minha, não é sua, é minha. Está falando. E todo mundo tem o dom de culpar a igreja. Eu acho que a igreja está no pecado, por isso que não acontece. Está no pecado você que está falando da igreja. E para você que não sabe, quem está no altar, lidar diretamente com Deus, não é com você não. Só para você aprender. Porque eu vou falar uma coisa, o povo que eu nunca vi na minha vida, fofoqueiro, fuxiqueiro, mentiroso, infelizmente, é o nosso povo. Tudo poderia ser melhor, tudo poderia ser diferente, tudo poderia ser mais saudável. Tem gente que não vem no culto porque fala, eu vou, porque eu sento lá, o irmão fala do outro, eu sento lá, o irmão fica xingando dentro da igreja, fica na rua, irmão. Aqui é lugar de ganhar almas para Jesus, aqui é lugar de levantar as famílias, aqui é lugar de unir as pessoas, aqui é lugar de comunhão. Ele está dizendo para o jovem, aqui é lugar de comunhão. E não de achismo. E não de, se o culto estiver bom, eu fico mais para dentro. Mas se não estiver bom, eu vou sair que ninguém vai ver. O sono pegou aquele jovem, foi a própria mão de Deus, que ele caiu, ele morreu. O apóstolo Paulo foi lá, tocou nele, falou com ele, abraçou ele como igreja. Ele não estava abraçando o culto, mas o apóstolo Paulo abraçou aquele rapaz, para provar que o evangelho é verdadeiro, para provar que o evangelho é amor, para provar que o evangelho não é como essas pessoas que ficam do lado de fora. Você precisa provar isso com as suas atitudes. Não prove para as pessoas quem você é, você não precisa disso. Você vai perder o seu tempo falando, mas eu sou gente. Não precisa. Passa desse nível, passa dessa fase ridícula. Porque uma pessoa que está falando de você, ela não está na tua frente. Ela sempre está lá atrás, porque ela não consegue alcançar o nível, o patamar que nós estamos no dia de hoje. E para tentar derrubar a gente, fala da gente, achando que a gente vai diminuir os passos. Se nem Jesus diminuiu, quem sou eu para parar? Se Jesus não olhou para o lado, se Jesus não precisou provar que era Jesus, se ele não precisou descer da cruz para falar que era Jesus, eu vou provar, nós vamos provar, não precisamos. Eu provo para quem me chamou, com a minha fidelidade a Deus. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ai, ai. A Bíblia diz que todos ficaram estagnados. Que o apóstolo Paulo era bravo. Todos ficaram chocados. Ele sobe, e como se nada tivesse acontecido, ele faz a ceia. E ele continua pregando. E ele vai falando. E ele podia falar assim, ai gente, acabei de ressuscitar uma pessoa. Ele não precisou, diga por quê? Todos viram que o menino estava vivo. Você não precisa provar quem é você. As atitudes mostram. Para de querer provar, para de querer mostrar, para de falar que você é o melhor. Você não é. Cuidado, tá? Cuidado, porque ele estava na janela, achando que ninguém estava vendo. E o sono profundo chegou, só que ele caiu lá embaixo. E Deus deu uma oportunidade de vida para ele. Estar aqui é uma oportunidade.
Estar aqui é receber estratégias de Deus. Estar aqui é entender que eu preciso me desligar das coisas que não me trazem um futuro. E eu preciso me conectar com o mundo espiritual. Porque eu vou ser mais forte. Porque eu vou querer orar mais. Porque eu vou querer estar mais na igreja. Porque eu vou querer receber. Porque quando o apóstolo abre a boca, eu começo a sentir um arrepio. Quando a bispa começa a falar, eu começo a sentir uma tremedeira. Porque eu sinto Jesus. E aquele menino estava mostrando que ele não estava sentindo. Diga por quê? Ele estava desconectado de tudo que estava acontecendo do lado de dentro. Por isso que as pessoas não vencem. Ela está conectada com o mundo lá fora. Ela está conectada com as novidades da internet. Ela está conectada com as novidades que o mundo oferece, que são muito boas. Mas se a gente não tem um discernimento, se a gente não traz com a gente carregando a palavra junto, a gente vai se desconectar da igreja, fechar a Bíblia e caminhar com o mundo. E é por isso que eu preciso entender aonde eu fico quando eu entro na igreja. Pastores, nós também. Aonde nós estamos? Quando vocês estão sentados aí de domingo, de sexta, aqui. Se eu só estou falando, eu estou desconectada. Eu estou interessada no meu assunto, mas não no assunto que Deus tem para mim. Uma palavra é uma chave para mudar a minha história. Sabe quando nós começamos o ministério, e eu auxiliava bastante o apóstolo, então eu achava que sempre eu tinha que estar assim, só intercedendo por ele e buscando. Às vezes eu tinha muita vontade de chorar, porque eu sentia a presença de Deus, e eu me segurava, porque eu achava que se eu chorasse, as pessoas iam pensar que eu estava com problemas. Então eu tinha isso dentro de mim, então eu me segurava, e eu nem falava para ele, que eu sentia vontade de chorar nos cultos, e eu ficava do lado do altar assim, intercedendo, aquele louvor vinha, entrava dentro de mim, aquela palavra, e eu falava, meu Deus, que coisa gostosa, vontade de chorar. Às vezes eu ia para o fundo do altar, eu enxugava as lágrimas e voltava. Aí um dia um pastor disse assim, você que é do altar, se entrega, chora na presença de Deus, você pode chorar. Aquele homem parou e apontou o dedo para mim. Eu falei, Deus, obrigada, porque eu não sabia que eu poderia chorar. Ele dizia assim, você está chorando é na minha presença, não é pelos teus problemas, é porque está me sentindo. A partir daquele dia, meu irmão, eu me derramava diante de Deus, eu buscava. As pessoas diziam assim, bispa, é tão lindo ver a senhora se entregar para Deus, é tão lindo ver a senhora chorar diante de Deus. E ali eu comecei até mesmo me curar, porque eu ficava travada. E eu achava que eu não podia. Precisou Deus usar uma pessoa para falar comigo. E aí Deus destravou, e eu comecei a ser muito mais eu. E eu vi também que nesse momento eu estava um pouquinho na janelinha. Porque você fica um pouquinho lá fora com medo do que as pessoas vão dizer do lado de dentro. Não sinta medo e não sinta vergonha. Entra. Fique aqui dentro com os pés, com a mente, com o coração. Ei, aprenda. Torá significa direção. E é o que Deus nos dá. A Bíblia nos traz uma direção. Porque tem coisas que a gente não sabe o que fazer, mas a Bíblia me responde. A palavra de Deus me traz, ela abre a minha mente. Ei, o apóstolo Paulo fez o que ele deveria fazer e depois foi embora, porque aquele homem viajava muito. Ele passava por muitos lugares. Ele era açoitado, ele era perseguido, ele vivia. As pessoas falavam dele. Os próprios apóstolos não acreditavam na conversão do apóstolo Paulo. Mas quer saber? Ele não ligava. Diga por quê? Teve um encontro com Jesus. Ele não ligava. Você já teve um encontro com Jesus? Quem já teve um encontro com Jesus? Ei, então não liga, porque você... Peraí, mas eu nunca vi Jesus olhando para mim falando, eu sou Jesus. Isso não vai acontecer. Ele não vai aparecer para você assim. Ele não vai. Você vai sentir Ele. Quando você lê as Escrituras, você vai sentir Ele. Quando você fechar os teus olhos e começar a adorar, você vai sentir Ele. Tem pessoas que o corpo começa a tremer, tem pessoas que começam a chorar.
Tem pessoas que não conseguem ficar de pé. Tem pessoas que falam em línguas. Se você vê alguém falando em línguas do seu lado, é a presença dele. Então entenda isso, meu irmão. Aquele jovem teve uma grande lição através do apóstolo Paulo. Que nós venhamos também ter essa lição. Porque entrar na igreja é uma coisa, mas estar nela é outra coisa. Você, não me responda, você entra na igreja ou você está na igreja? Não precisa responder para mim, não. É só você que sabe. Obreiros, estar na igreja e entrar é completamente diferente. Vocês estão fardados, vocês fazem parte de um exército. E eu sempre falo isso, nós que estamos em linha de frente, a flechada vem na certa, vem no peito. E a gente não pode cair. A gente tem que continuar ferido assim, ó. Mas isso é para você também. Na tua casa, no seu trabalho. Por quê? Porque você conhece a palavra. Nós vamos ser perseguidos por marido, por esposa, por discípulos, por conhecidos, por crentes, por pessoas na igreja. Nós vamos ser. Mas tudo depende de como eu olho para aquela flechada. Se eu ficar olhando ela no meu peito, eu não respiro mais. Eu vou ficar fraca e eu vou começar a cair. Mas se eu souber que tem uma dor aqui, mas eu tenho força aqui, ó, eu vou continuar. Eu vou caminhar, caminhe. Deus quer isso de mim, de você. Caminhe, não para. Os obstáculos estão aí, não é para te parar. As mentiras estão aí, não é para você desistir. Vai, segue a linhagem que Deus mandou você seguir. Aonde você for vai ter perseguição. Por quê? Porque você faz a diferença. Porque eu faço a diferença. Não se iguale a este mundo, não se iguale às pessoas, não se deixe levar pelas situações, não olhe para as flechadas, porque Deus, Ele quebra o arco do inimigo, Deus quebra o arco do inimigo por amor, aleluia, ao exército de Cristo, amém? Parou para pensar onde você está? Está no meio? Está lá fora ou está aqui dentro? Não responda para mim. Você sabe. Se você está com funiquito aí, ó, você está lá fora. Se você está olhando o relógio, você está lá fora. Se você está preocupado com alguma coisa ali, você está lá fora. Mas se você está completamente aqui dentro, pensando no culto, ouvindo a palavra, recebendo, você está aqui dentro. Então, pode acreditar, aleluia, Deus vai mudar a tua história. E a maior oportunidade está acontecendo essa noite. Aplaude Jesus bem forte. Deus está nos dando uma grande oportunidade essa noite.